Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo Jesus subido a uma barca, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se ao mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam a barca. Ele, porém, dormia e seus discípulos o acordaram, dizendo: Senhor, salvai-nos que perecemos. Respondeu-lhes Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? Ao mesmo tempo, pôs-se ele de pé e ordenou aos ventos e ao mar, seguindo-se uma grande bonança. Os homens, deveras admirados, diziam: Quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos sentar-se. O Evangelho de hoje, então, fala dessa tempestade. Alguns comentadores pensam que essa tempestade foi causada pelo demônio, por inveja, não? Dos discípulos de Jesus. Então, Deus permitiu, Deus sabia, foi dormir, estava cansado das pregações, muita gente que o seguia. Então ele estava cansado, não? Então foi dormir, mas já sabia o que aconteceria, não sendo Deus. Então surgiu essa tempestade e os discípulos, apesar de ter visto Jesus fazer tantos milagres, tantas curas, eles duvidaram, não? Tendo aí a Deus. Não? Então, eles ficaram aterrorizados porque estava inundando-se a barca. Não? Eles foram acordar no Senhor. E o Senhor disse: Por que duvidais, homens de pouca fé? E ao ponto ele ordenou ao mar, né? Uma palavra, não? Cala-te, não? E imediatamente seguiu uma grande bonança. Então, e os homens, aqui se refere porque tinha mais gente diferente aos apóstolos, os homens ficaram admirados, que não conheciam o poder de Jesus, vendo que até o mar e o vento o obedeciam. Então vamos considerar essa tempestade também como compará-la com toda tribulação, não? Toda aflição que nos acontece é como uma tempestade que se levanta em nós. E nos parece que Jesus está longe, mas na verdade está aí, mas está dormindo, não? Está dormindo. E então, qual é o proceder que nós devemos ter? Não? Então, são inumeráveis são as contrariedades que nós padecemos nesta vida. Então, elas são como tempestades que se levantam no mar deste mundo. Muitas vezes nos deixamos dominar pela impaciência, desânimo, reclamamos, murmuramos, e o que é pior, às vezes no desespero, não? Chegando às vezes algumas pessoas a tal ponto de procurar a sua própria morte, não? Com risco de sua salvação eterna. Então, o Senhor diz a estes que perecem no naufrágio, não?
parece que vão naufragar, não? Por que temeis homens de pouca fé? Então, para ajudar-nos a superar estas misérias e provações, vamos considerar 3 coisas. De onde elas vêm? Qual é sua utilidade? E como devemos enfrentá-las? Então, primeiro, de onde vêm elas? Né? Então, para os justos, não? Aqueles que fazem a vontade de Deus, que temem ofendê-lo, mesmo pelo pecado venial, deliberado, não? A eles Deus lhes envia estas provações, aos justos, para lhes dar ocasião de expiar nesta vida suas imperfeições, para que exercitem a paciência e façam atos de virtudes, aumentando deste modo seus méritos. Exemplos na Escritura tem muitos, não? Jó, Tobias, o patriarca José, muitos. Não? Aos pecadores, né? Deus quer, por meio desta aprovação, abrandar os seus corações para reconduzi-lo a Ele, para afastá-lo do mau caminho e restabelecê-lo no bem. Um exemplo, não? O filho pródigo, aquele que pediu a herança que lhe correspondia a seu pai, pediu a seu pai, e ele foi para uma região distante. E aí dissipou todos os seus bens. Depois veio uma grande fome, provação, não? E aí ele refletiu, não? Quantos têm pão em abundância na casa de meu pai, porque ele estava passando já dificuldades, fome, não? E eu aqui morrendo de fome. Não? Então, a tribulação ajudou a ele a refletir, não? E voltar à casa do pai. As provações que podemos sofrer, que sofremos, podem ser físicas, não? Uma doença, não? Ou morais, não? Uma calúnia. Então, guardemos-nos de considerar estas provações como efeitos do acaso, não? Ou por só a malícia dos homens, mas é Deus que as permite. Se nós compreendemos com espírito de fé que tudo nos vem de Deus, que é cheio de misericórdia, em lugar de nos queixar e murmurar, deveríamos bendizer e amar estas cruzes, como o fazia Jó. Não? Jó não reclamou, não? Perdeu todos os seus bens, até a saúde do corpo, não? Ele estava chagado de pés a cabeça, e ele dizia: bendito seja Deus. Agora as vantagens, né? A utilidade. Quais são as vantagens? Então, estas tempestades, não? Estas cruzes, Deus as envia para nos santificar, para nos unir mais estreitamente a Ele e nos conduzir ao céu. Vejamos a Tobias, não? Tobias que ficou cego, mas ao final da prova recuperou a vista. A quem o anjo Rafael diz: porque eras agradável a Deus, foi necessário que a tentação te provasse.
A cruz é o sinal do cristão. É o selo que deve marcar seus servidores. Cada dor e cada cruz que padecemos é um dom de Deus. É o ouro com o qual compramos o céu. A quem ama é o castigo, diz o Senhor. É o castigo no sentido de eu o experimento. Não? E qual é a chave com a qual entramos no céu? É a cruz. Como devemos aceitar e suportar estas provações? Recorrendo logo e com confiança a Deus. Quando nós somos provados, ficamos tristes, desanimados, confundidos pelos enganos e sofismas do demônio. Aí aproveita o demônio, não? Não sei, qualquer pensamento, não viu? Você não vai dar certo isso que está fazendo, coisas assim, semelhantes, não? Então, o demônio também aí aproveita. Não somos capazes de apreciar as vantagens que elas nos trazem. E nos parecem insuportáveis. Nesse momento, peçamos a Deus luz e força, porque fiel é Deus e não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças, mas fará que da tentação tiremos proveito. Depois devemos sofrer com humildade e paciência. Como pecadores, somos pecadores, nós padecemos o que nossas faltas merecem. Mas lembremos-nos que nosso Senhor santificou o sofrimento, querendo Ele mesmo padecer, e nós devemos imitá-lo. Enfim, a provação dura pouco tempo, e a graça de Deus a torna doce e fácil de levar. Mas a glória celestial que nos espera não tem comparação com os maiores sofrimentos deste mundo. Devemos sofrer também com submissão à vontade de Deus. Nosso Senhor aceitou, por obediência, uma vida de provações, trabalhos, humilhações e a morte vergonhosa na cruz. E nós, pecadores, queremos fugir das tribulações e viver tranquilos e sem problemas. Nossa Senhora sabia bem que, aceitando ser a mãe de Deus, participaria também das penas e dores de seu Filho. Então, sigamos esse exemplo, não? Jesus e Maria, imitemos-lo. Não? Sofrer também com gratidão e ação e amor. Não? Deus sabe melhor que nós o que nos convém. E Ele quer nossa salvação. E nós devemos agradecer-lhe pelas cruzes e tribulações que nos envia, porque são meios de salvação que sua providência dispôs. E pois que Ele nos ama na medida de nossa semelhança com seu divino Filho, quanto mais perto estamos da cruz, tanto mais somos amados por Deus. Sofrer com esperança de ir para o céu. As penas que sofrem os condenados no inferno são eternas. Eles não têm nenhuma esperança de que acabarão seus sofrimentos. Não.
Mas aqui neste mundo sabemos pela fé que as nossas dificuldades, que a elas sucederá um feliz estado de glória eterna, de alegria perfeita, na posse do mesmo Deus, que é o bem infinito. Então, que esse pensamento do nosso fim próximo, de nossas provas, nos encoraje no meio das tempestades. Então, meus caros fiéis, então, não se deixem dominar pela tristeza e desânimo no meio destas tribulações. No meio delas, devem suplicar a Jesus, né? como fizeram os apóstolos. Né? Senhor, salvai-nos que perecemos. Conservemo-nos bem unidos a Ele, nosso Senhor. Guardemo-lo em nossos corações. Consideremos que estas provas terão um preço imenso de glória, terão um grande preço de glória, incomparável, que os maiores sofrimentos desta vida. Então, supliquemos a Nossa Senhora também, todas as tentações, nossas tribulações, que ela também, como diz São Bernardo, não? É a estrela do mar. Então, invocamos esse nome, não? Quando parece que a nossa alma vai naufragar pelo pecado, olhemos a estrela, olhemos a Maria, invoquemos seu nome, que ela nos salvará. Ave Maria Puríssima, Pai do Filho e Espírito Santo. Amém.